Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast da Meta RH, o Meta RH mais cast. E hoje aqui para a gente discutir um assunto que não é bem uma polêmica, mas é um assunto que vira e mexe a gente discute lá na empresa. E a gente achou legal fazer um conteúdo em vídeo sobre isso. E para isso eu tô aqui com os meus amigos. A Meta tá me dando muito moral, porque ela me liberou dois caras que, pelo amor de Deus, eu passando a responsabilidade do conhecimento para eles. E aí eu tô aqui com o Luiz e com o Paulo, antes da gente começar, né? Família Henrique em peso. Eu gostaria que se vocês pudessem se apresentar, vamos dar um gancho pra galera pra saber quem são vocês. Se for pela ordem alfabética, sou eu, então. Isso. Sou o Luiz. Então tá bom. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Luiz, né? Espero contribuir, né? Da forma como o Leandro está colocando aqui. Que responsabilidade, que baita responsabilidade, hein, Leandro? Mas eu tô na Meta há alguns meses, né? Atuo há 22 anos já nesse segmento e conheço um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje. Espero contribuir de forma grandiosa aqui com os meus amigos aqui. A honra de ter o Paulo, meu grande amigo aqui ao lado também, que vai me ajudar bastante aqui nesse tema. Imagina, Luiz, imagina, Lê, a honra é toda minha de estar com vocês nessa tarde de hoje. Aliás, dia, tarde, noite, Não tem, quem estiver assistindo a qualquer hora, a qualquer momento. Eu gosto muito desse modelo de podcast, eu sou um fã de podcasts, assisto bastante. E é um prazer estar participando aqui do projeto da Meta RH. Eu trabalho com terceirização e temporários desde 2012, então são 11 anos nessa pegada, bem menos experiente que meu amigo Luiz, que é o nosso mestre aí de vendas. Atualmente atuo como head de operações na Meta RH. E vamos discutir um tema, a pauta que foi proposta, que é bem interessante do nosso dia a dia, e é um tema que é bem interessante para a gente poder tirar as dúvidas e gerar incentivo das pessoas que não conhecem sobre esse tema. Legal. Eu acho assim, interessante até para a gente introduzir o tema, né? Por que a gente escolheu o tema que a gente está trazendo hoje? E para você que não sabe, o tema é temporário, né? Mão de obra temporária, mão de obra terceira, né? Existe, a gente pelo menos no marketing, a gente vê ainda que tanto dos candidatos quanto dos clientes, a gente ainda sente um pouco de dificuldade de compreensão de um para o outro e tal. E a gente já produziu esse tipo de material, tanto de maneira escrita quanto em outros tipos de mídia, para falar um pouco, para abordar esse assunto. Então, a gente acha que é necessário, né, falar um pouco mais sobre isso, né, falar um pouco mais sobre as diferenças, quais são as vantagens da mão de obra temporária, da mão de obra terceira, onde que eu posso aplicar uma, onde eu posso aplicar outra. Acho que é muito legal a gente trazer esse assunto hoje para a pauta. Perfeito. E a gente falar de uma forma bem do dia a dia mesmo, assim, não tão técnico, não tão juridiquês, mas bem da forma prática, como é usual, tanto para o nosso colaborador, para a nossa pessoa colaboradora, para a pessoa candidata, para os nossos clientes, como nós conversamos com a nossa equipe interna, entre operações, entre área de vendas, entre recrutamento e seleção. Então é bem interessante essa proposta, a gente debater o tema terceiros e temporários. Legal. E isso me faz lembrar uma coisa, inclusive, que se você foi uma dessas pessoas que pediu nas nossas redes lá, de alguma maneira, eu vou deixar depois nas nossas redes aqui para vocês, mas se você pediu para a gente tocar nesse assunto, então, por gentileza, cara, curta esse conteúdo, compartilhe com quem você precisar compartilhar, que vai ser, eu tenho certeza que você vai sair com bastante bagagem sobre esse tema aí, que é muito interessante, tem muita coisa para abordar, né? Tem muita coisa de legislação, tem algumas pegadinhas, tem coisas que, assim, é muito importante a gente discutir e só a gente experiente para falar. Algumas lendas urbanas também. Também, né, algumas cara? lendas Tem urbanas muita sobre o tema. Você sabe que os clientes, a grande maioria, posso falar como eu sou head de vendas, né? Experiência do cliente na Meta também. E sempre que a gente aborda esse tema com o cliente, eu venho percebendo que ao longo dos anos, cara, a maioria dos clientes já tem um entendimento sobre a mão de obra temporária, sobre a mão de obra terceirizada. A dúvida sempre fica em que momento eu aplico, em que circunstância eu aplico isso. E essa é a dúvida que os clientes sempre trazem. Então, acho que a gente vai poder discorrer bastante sobre isso aqui. E também sob o ponto de vista da pessoa colaboradora, né? Que é, na verdade, a pessoa candidata, aquela pessoa que está ali buscando uma oportunidade também. Ela fala, puxa vida, eu estou em busca de uma posição, né, que seja de fato efetiva, onde eu tenha todos os benefícios, onde eu tenha uma segurança, e essa própria pessoa também não tem o conhecimento do que a própria mão de obra temporária
ou a terceirizada pode trazer de benefício para ela. Então, acho que vai ser bem, bem bacana, Leandro, Paulo, a gente poder trazer isso aqui para o pessoal e esclarecer essas dúvidas também. Não, legal. E é assim, ó, eu acho que eu vou até pegar esse gancho do Luke, ele já levantou a bola, vamos cortar. Já que a gente começou falando de mão de obra temporária, é legal a gente falar um pouco então dessa modalidade, assim. O que caracteriza essa modalidade de mão de obra, a mão de obra temporária, né? Sim, uma das características da mão de obra temporária é a triangulação. Então, é muito importante que tenha a pessoa colaboradora, a empresa tomadora de serviços e a figura da prestadora de serviços, que no caso é a Meta RH. Nós somos licenciados pelo Ministério do Trabalho para operar nesse ramo. Então, se uma empresa quiser trabalhar com temporário, ela não pode por si só estabelecer um contrato temporário entre ela e o colaborador. Ela deve contratar uma empresa especializada e habilitada pelo Ministério do Trabalho para poder trabalhar. Então, essa é a primeira característica, diferente de todos os contratos do contrato temporário, essa triangulação entre as partes. Pessoa colaboradora, cliente ou tomador de serviço e a Meta RH, prestadora de serviço. Legal, então tem uma homologação, né? Então, o parceiro, no caso, né, a prestadora, a consultora... Tem um certificado do Ministério do Trabalho para operar como empresa de prestadora de serviço de trabalho temporário. Eu, como empresa, não posso simplesmente falar assim, eu quero começar a colocar temporário aqui. Não posso. A lei do contrato temporário, ele é regido pela lei de 6.019, pasme, Leandro, de 74. Eu não estava aqui, nem o Luiz estava aqui. Talvez você estivesse aqui em 74. Não estava, com certeza não estava aqui. Eu e o Luiz, com certeza, nós não estávamos aqui. Intriga. Não estava. eu, no decorrer desses últimos quase 50 anos, a legislação ela mudou pouco. Em 2017 ela teve uma alteração importante, mas a gente observa que houve uma mudança no comportamento das empresas e das pessoas, que a gente vai discorrer no decorrer do nosso papo. Mas, por hora, uma das características do contrato temporário que a gente pode abordar também é a limitação de tempo. Então, o contrato temporário tem uma expectativa de encerramento. Normalmente, a pessoa colaboradora entra na empresa já pensando, eu vou entrar na empresa, eu vou fazer carreira, vou trabalhar durante 30 anos e vou ganhar o meu relógio de aposentadoria. No contrato temporário é um pouco diferente, porque existe uma expectativa de início e fim de contrato. Existem prazos legais a gente vai discorrer também sobre os prazos legais e os motivos de contratação. Não, legal, meu. Cara, mas você tava falando de 74, né? eu me preparei para esse bate-papo nosso aqui. Eu sou um cara, hoje eu posso dizer que eu tô preparado, embora eu já trabalhe há muitos anos. Eu estava fazendo um estudo, cara, você sabia que isso surgiu em 1948, aqui, 74 é no Brasil. Cara, eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo, em hora que eu trabalho há muito tempo, mas eu fiquei sabendo há 3 dias disso. Lá na época da Segunda Guerra Mundial. Depois que teve a Segunda Guerra Mundial, aí teve um cara que era advogado lá nos Estados Unidos. Esse cara precisava redigir uma carta e esse cara procurou uma ex-secretária dele. Essa secretária, ela já não trabalhava mais, ela teve que sair do escritório dele, porque ela teve que procurar, na verdade, teve que cuidar do filho e tal. E aí, o que aconteceu? Quando ele contratou ela para fazer esse trabalho para ele falou, puxa vida, deve ter outras pessoas que também têm essa necessidade de ter uma flexibilidade maior e tudo mais. Você está falando de 74, Sim. Então ela é de antes. E realmente isso que você trouxe é bem interessante, né? De você ter aí um prazo limite para isso, né? Que hoje dentro da mão de obra temporária, se você tem um limite de contrato até 180 dias, depois você pode prorrogar por mais 90, né? Então, a lei permite 270 dias. Eu acho isso fantástico, né? Durante muitos anos, como o Paulo falou, que teve muitas mudanças, lá no comecinho era 90 dias, podendo prorrogar por mais 90, né, Paulo? Tinha limitação de 6 meses para acréscimo de e você tinha que justificar, e agora está muito mais flexível isso, né? Então, você tem aí 270 dias, então acho que atende bem a necessidade das empresas hoje, né? Você trouxe um ponto bem interessante com relação aos anos 40 nos Estados Unidos e depois vir ser regulamentado no Brasil em 74. E o Brasil, ele é um país que ele não tem tanta cultura de utilizar mão de obra temporária. Por exemplo, na França é muito utilizado. Na França eles têm 2 tipos de contrato, ou indeterminado ou contrato por prazo determinado até 36 meses.
que é diferente de uma característica do que nós atuamos no Brasil. Na Europa também é muito difundido o contrato temporário. No Brasil gerou um certo preconceito do trabalho temporário, um trabalho menor, até por a entender que a pessoa não vai trabalhar por muitos anos, não vai ter uma garantia de aposentadoria, que na verdade é o que a gente falou no começo, é uma lenda urbana. É uma lenda urbana. O contrato temporário ele possibilita a pessoa colaboradora a ter diversas experiências, a trabalhar por projetos em diversas empresas, em diversos segmentos e construir uma carreira que ela pode ser modulada. Ela não necessariamente é uma carreira de longo prazo numa única empresa. Ela pode ter várias experiências de empresas nesse período. E é um desafio que a gente vem enfrentando, né, Lu, nos últimos anos, aí, pelo menos nos últimos 15 anos, de aculturar as pessoas colaboradoras, às vezes nós encontramos colaboradores que passaram muito tempo numa determinada função, numa atividade de empresa, e aí, numa necessidade de recolocar para o mercado, aceita essa oportunidade e acaba entendendo que pode ser sim uma opção segura de carreira, de estabilidade de trabalho também. Ah, legal. Uma coisa também que eu acho que, não sei, eu acho que o Lu vai conseguir me responder melhor até isso daí. A gente sempre associa muito o profissional temporário com aquela substituição temporária, sabe? Tipo, não sei, eu tenho uma pessoa colaboradora que tá grávida, ela vai ter que se ausentar ou sofrer algum acidente, alguma coisa assim do tipo, né? E a gente tem caso lá, pelo menos na Meta RH, que não é tão assim, não é tão quadradinho desse jeito, né? É um pouco diferente. Por exemplo, sei lá, o cara está implementando um projeto que ele é temporário, e aí ele precisa de um profissional temporário. Você pode falar só um pouquinho mais sobre isso, sobre essa estigmatização, sabe? Que tipo, o profissional temporário está ali para substituir alguém temporariamente, não necessariamente seja isso. Cara, assim, a gente parte do pressuposto, né, de que o que legaliza a mão de obra temporária é uma necessidade perene, e que ela tem um fim, ela tem um prazo para acabar, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, de partida para a gente falar da questão legal, né? Então, se você tem ali uma necessidade perene, isso tem um prazo para você findar, você pode contratar a mão de obra temporária. E ele te traz dois motivos. Então, a lei ela permite com que a empresa possa contratar por dois motivos. Um é o aumento de demanda, né? E o outro é por alguma substituição de pessoas, e foi o exemplo que você trouxe aí. Agora, esse aumento de demanda, ele pode ser interpretado de várias formas. Então, se você tem algum projeto, se você tem algo que você queira desenvolver dentro da tua empresa, se você tem um produto que você quer lançar, se você tem uma atividade que ali exige que você tenha que ter um profissional mais especialista para você desenvolver aquilo, você pode contratar um temporário desde que ele tenha aquele período, né, de que ele fique naquele período exato que você tem. E assim, complementando o que o Paulo trouxe, eu vejo que a oportunidade dentro de um trabalho temporário, ela para qualquer profissional, cara, para qualquer profissional, ela pode ser feita e isso agrega muito, porque ele te traz conhecimento, ele te traz experiência, e você numa entrevista de trabalho, em qualquer outra oportunidade que você tenha, você pode trazer isso. Antigamente as pessoas olhavam, hoje você olha muito a questão de competências, né? Você olha muito a questão cultural, você olha muito as características comportamentais que essa pessoa tem. Então, tudo aquilo que ela traz de referência, de conhecimento e de experiência vai ajudá-la, né, em outras oportunidades. Antigamente, você procurava emprego, o cara olhava a sua carteira de trabalho. Então, o cara olhava para ver se você tinha uma carteira ali assinada, valia como experiência. Hoje, não. Hoje a mão de obra temporária conta e conta muito trabalho temporário na experiência de qualquer profissional. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, acho que ficou super claro para mim, porque realmente, assim, pelo que a gente vê, tem muita, existe um certo, agora falando um pouco do lado da pessoa candidata, existe um pouco desse preconceito, dessa visão de, puta, um trabalho temporário. Vai sujar meu registro. Vai sujar meu registro, exato. Né? Ou se não é para alguma coisa muito maior, tô ali para tapar o buraco de alguém, sabe? E a pessoa não dá atenção devida para uma oportunidade que poxa, é uma abertura de porta gigantesca, assim. Então, eu sinto um pouco disso, eu sinto um pouco, inclusive, essa medição nas redes, quando a gente está
postando alguma vaga ou trabalhando alguma vaga, às vezes alguns comentários eles vão um pouco para esse lado, assim. A gente tenta trabalhar falando um pouco desse aspecto, né, da importância da oportunidade que a gente não pode soltar também, né? Cara, né? Eu posso falar um pouquinho da experiência que eu tenho na área de vendas. Muitos projetos que eu já trabalhei na minha carreira, os clientes, eles chegam para nós, né, para a Meta e falam assim, cara, essa operação, ela tem que rodar de forma perfeita. Ela vai ser uma operação de temporário, mas ela precisa rodar de forma perfeita. Isso é uma exigência hoje do mercado. E quando o cliente traz essa responsabilidade, compartilha essa responsabilidade conosco, o que quer dizer isso? Que a pessoa candidata que vai participar do meu processo seletivo, ela tem que estar muito bem alinhada com a cultura desse cliente. Ela tem que estar muito bem alinhada. Então, a responsabilidade de um trabalhador temporário dentro de uma instituição, ela é tão importante quanto de um profissional efetivo que trabalha ali. Sem dúvida. Tá? Então, essa operação, ela conta com essa pessoa. Então, o cuidado que nós da Meta, ou que a empresa que está fazendo ali a contratação tem que ter para poder trazer uma pessoa muito bem alinhada com a cultura desse cliente, é muito importante. Então, muitas pessoas candidatas e muitas pessoas aí que buscam oportunidade ou que têm algum certo de receio de trabalhar temporário, não sabem disso. E elas são super importantes para o resultado de qualquer operação, de qualquer cliente. E hoje é olhado muito para isso, para esses aspectos comportamentais. Não é só para você cobrir ali uma posição ou não. Você tem que ser um profissional muito bem competente para realizar aquela atividade mesmo que seja temporária. Pô, perfeito. Acho que aí, então, dá pra gente falar um pouco, acho que vocês trouxeram até isso de alguma forma, mas falar um pouco quais são os benefícios para a empresa que está buscando uma pessoa profissional, assim, temporária. Sim. O que ela consegue tirar disso, assim, dessa modalidade? Quais são os benefícios para a empresa? Para a empresa, cara, eles são muitos. Primeiro porque quando você tem um trabalhador temporário, esse trabalhador temporário ele está sendo visto a todo momento. E esse trabalhador, ele sabe que aquela oportunidade é única para ele. Ele vai desempenhar o trabalho dele de uma forma assim tão competente, tão grandiosa, que isso pode gerar uma oportunidade para ele no término do contrato, porque não significa que você está ali trabalhando, encerrou o seu contrato, a tua relação acaba. Se aquela empresa entender que aquele profissional realizou uma boa atividade, ela vai fazer algum esforço para que possa efetivá-lo no final. Então, você tem uma pessoa muito mais engajada, você tem uma pessoa muito mais comprometida, você tem uma pessoa que está ali falando, cara, essa é a oportunidade única que eu tenho. Perfeito. Então, o resultado de produtividade que essa pessoa pode trazer para você, ele é muito grande. Ele é muito grande. Então, você tem uma garantia de que a qualidade daquele trabalho que você quer que seja executado, ele em 100%, ou eu diria, para ser um pouco pessimista, em 95% dos casos ele vai acontecer, porque o trabalhador temporário sabe que aquela oportunidade é única também. Então, a empresa ela tem isso, que traz uma qualidade maior para o trabalho dela. E, por outro lado, essa empresa também ela sabe que ela vai poder contratar um profissional que é para uma demanda que provavelmente ela possa não ter. Então, imagine para uma empresa que tem que contratar uma pessoa ou um número grande de pessoas, sabendo que ela vai ter que fazer o desligamento dessas pessoas daqui 3 meses. A desmobilização de tudo isso é muito grande. O investimento financeiro para a empresa é muito grande. E se você tem uma consultoria, uma empresa que faz isso para você, você acaba de uma forma ou outra economizando nisso. Até porque as questões trabalhistas, de encargos trabalhistas, elas são muito menores. Então, elas são muito vantajosas para quem contrata temporário. Né? Você tem uma verba, o Paulo vai poder falar um pouquinho sobre isso, mas as verbas que você tem, que a gente chama de verbas rescisórias, no caso da mão de obra temporária, ela é de férias e 13º. Enquanto que uma pessoa efetiva de uma empresa, você tem a multa de 40% e você tem o aviso prévio.
Então, essa questão ela tem um peso muito grande na hora de você ter que demitir ou fazer uma desmobilização de uma operação como essa. Então, é tanto na questão financeira, quanto na questão legal e na questão de qualidade técnica também, Você na minha consegue- percepção. Não, você consegue dar uma ajuda também. Quer dizer, você ajuda o cliente tanto financeiramente e psicologicamente, porque são todos processos que são, como você falou, tipo, é muito desgastante para Sim. a operação, É né? importante frisar que a pessoa colaboradora temporária, ela tem todos os direitos que um CLT tem, tá? Uhum. Isso é muito importante a gente frisar. O que acaba acontecendo com relação à rescisão? Por ser um contrato por prazo determinado, com expectativa sabida de encerramento, não tem a obrigação da contribuição do aviso prévio, que é decorrente dos contratos de prazo indeterminado. Uhum. Então, num contrato de prazo determinado, eu sei quando ele vai terminar. Eu sei que ele vai começar, ele vai terminar naquela data, cumprindo aquela data ou extinguindo a demanda para a qual o colaborador foi contratado, como o Lu bem disse, são dois tipos de demanda, ou demanda complementar de serviços, o acréscimo, ou a substituição de pessoal. Encerrando uma ou outra, aquela relação do contrato ela é extinta. Uhum. Mas todos os outros benefícios, como remuneração equivalente, é um preceito da Lei 6.019. O que uma pessoa colaboradora efetiva do cliente recebe de remuneração, o temporário percebe a mesma remuneração. Ele tem direitos aos mesmos valores. Que é uma das lendas que as pessoas acabam não aceitando trabalhar como temporário. Eu vou ganhar menos. Não vou ter todos os Eu direitos. não vou ter todos os direitos assistidos. E não, ele tem todos os direitos que uma pessoa colaboradora efetiva possui. Ele também tem no contrato temporário. Para a empresa, há um outro benefício muito importante, e como tem a obrigação de trabalhar com uma empresa especialista, o processo de recrutamento e seleção. Pela Lei 6.019 e 74, a obrigação do recrutamento e seleção é da empresa prestadora de serviço. Então, além dela ter a estrutura focada na gestão de pessoas interna dela, ela conta com o apoio de uma empresa especializada neste recrutamento. Mas normalmente eu vejo o cliente, a empresa, indicar a pessoa contratada. Sim, ele pode indicar, ele pode participar do processo como uma indicação. Mas também, se ficar a cargo do cliente de utilizar o serviço de recrutamento, ele pode fazer, e como o Lu disse, eventualmente terminando o contrato, ele descobriu um talento com sinergia de atividades, ele pode ser efetivado como um colaborador efetivo e mantendo a sua carreira. Esse é um dos grandes benefícios também, ele tem essa possibilidade. Até pegando um pouco desse gancho aí, Paulo, até onde vai a responsabilidade, então, da empresa, não da consultoria, mas da empresa que tá requisitando o serviço de mão de obra temporária? Até para entender um pouco bem essa linha, assim. A responsabilidade da empresa de trabalho, o temporário, ele é um complemento ao efetivo do que ocorre dentro do cliente. Então, se o cliente ele tem uma prática ruim ou ele não colabora de boas práticas, o contrato temporário ele vai ser um espelho daquilo. E nosso papel de consultoria é alertar, olha, aqui existem pontos que não estão em atendimento, eventualmente acontece, é muito raro, mas às vezes a gente faz esse alerta para poder fazer esse enquadramento. A responsabilidade, tanto no terceiro quanto temporário, ela é da empresa que contrata, da empresa prestadora de serviço, no caso a Meta RH. E por isso que a gente tem um papel muito incisivo na questão de manter a remuneração equivalente, da condição do local de trabalho, de manter boas condições para esse colaborador, porque nós também somos responsáveis legalmente por essa relação. Como a gente falou de cultura de empresas, a gente também busca essa cultura de que os clientes também adotem as boas práticas e aloquem os nossos colaboradores em locais salubres de trabalho. Outra lenda urbana que tinha é que o contrato temporário era só por 3 meses, como o Lu falou. E desde 2017 mudou para esse prazo de até 180 dias. A gente está falando de quase 6 meses. Mas 180 dias e 6 meses é a mesma coisa. Por que não 6 meses? Porque a gente tem justamente aquela quebrinha se a gente colocar de 20 de janeiro a 20 de junho, dá 181 dias. Então, como tinha-se muita dúvida e a lei veio para tirar essas dúvidas, optou-se por 180 dias corridos. É importante frisar que se o colaborador ele pode voltar a trabalhar na empresa como trabalhador temporário. Entretanto, ele precisa observar uma carência de 90 dias para essa contratação. Não é permitido que o colaborador temporário trabalhe conosco e eventualmente venha trabalhar com uma outra empresa na sequência. Isso é entendido como rodízio e isso é uma ilegalidade. Então, é justamente para proteger
para que não tenha precarização do trabalho temporário. Então, é muito importante observar que o colaborador vai ter o alinhamento, ele vai ter aculturamento, ele vai trabalhar naquela empresa, ele pode, eventualmente, no futuro, retornar, mas com seus direitos preservados. Certo. Em outra modalidade de trabalho também, inclusive. Pode né? também ser efetivado, ele pode também ser terceirizado, isso pode acontecer na Mas mudança enquanto da ele modalidade. tiver nesse período de Sim. contrato de profissional temporário, ele não pode exercer de outra maneira, né? Ele não pode, por exemplo, tem um contrato de 30 dias. Ele tem que esperar o vencimento desse contrato para depois... Sim, depois ser recontratado. Ah, legal. Olha, o Paulo trouxe uma coisa que eu achei muito legal e é uma coisa que eu já vivenciei muito quando você perguntou da questão dos benefícios que a empresa tem, né? Uhum. E ele falou uma questão do recrutamento e seleção. Cara, eu já me deparei com muitas empresas. O cara chega assim para mim e fala assim, ó, eu preciso comparar a sua planilha de custo de temporário com a minha planilha de efetivo aqui. E aí, quando ele comparava, ele falava, puxa vida, tem o salário, tem os encargos, tudo bem. Aí tem essa taxa aqui de administração, que toda empresa cobra, tem a tributação, a minha não tem. O cara falava assim, o meu custo, ele sai muito mais barato. Não compensa eu ter um temporário aqui. E eu falava, você só não observou um ponto. E o Paulo, acho que ele foi muito feliz na colocação dele. Então, tudo bem, você tem o meu custo maior e tem o seu. Só que dentro do meu custo, se você pegar e somar, então você precisa fazer um recrutamento e seleção dessas pessoas. Seja um número mínimo ou um número de 50 ou 70 pessoas. O custo com recrutamento e seleção envolve pessoas tecnicamente capacitadas, né? Você tem todo o custo de abordagem, de ligação, de contato com essas pessoas. Então, isso tem que estar inserido dentro do custo temporário, que no caso da administração nossa não tem, porque ele já está inserido. Uhum. E aí depois você tem todos aqueles impostos que você precisa recolher. Você precisa de uma área fiscal, você precisa de uma área tributária, você precisa de pessoas que vão cuidar daquela folha de pagamento, sem contar que às vezes você paga os benefícios, né, para essa pessoa, para esse trabalhador temporário, e você vai receber do cliente depois de 30 dias, às vezes, ou seja, ele ainda trabalha com o seu dinheiro. Perfeito. Então, quando você faz um comparativo de tudo isso e pega todos os custos que estão embutidos, que a empresa também tem, só que ele só olhou para aquela planilha, e você vê, cara, você vai chegar a uma conclusão que é muito vantajoso você contratar o temporário, muito, porque toda essa estrutura que eu falei agora, a consultoria já traz, Perfeito. e Custo isso de está ali operação. dentro daquela taxa de administração. E aí, o cara é super vantajoso, além das questões que a gente comentou do colaborador, que são as questões técnicas de competências, que você vai ajudar muito ele. Então, eu queria fazer essa observação, porque acho que o Paulo falou muito bem essa questão. E acho que é bacana, não sei se você deve entrar nesse tema, Ale, mas da gente também poder falar para aquela pessoa que é a pessoa candidata, que está buscando uma oportunidade, as vantagens, que foi um ponto que o Paulo pincelou também, Sim. que eu acho que vale a pena a gente aprofundar. Eu gostaria só de fazer um parênteses antes, ainda falando de benefícios para a empresa, que você bem falou da questão da questão tributária. Eu vou ser um pouco técnico aqui, mas vou ser didático. Manda ver. Toda empresa recolhe INSS. Então, nós temos o desconto do INSS da folha de pagamento do colaborador, que é uma retenção do INSS dele que vai para a contribuição dele. Existe o INSS parte empresa, então sobre a folha de pagamento a empresa tem incidência de 20% sobre a folha de pagamento dela. Tem o INSS para os que a gente chama de terceiros, que é o sistema S, que dependendo da classificação gira em torno de 5,8% da folha de pagamento. O sistema S compreende SESC, Senai, Sebrae, INCRA. Então, no temporário, não tem o recolhimento desse sistema S. Então, esse 5,8% a empresa não recolhe na parte de INSS, tornando o contrato mais vantajoso financeiramente do que contratar internamente, que é justamente uma forma de compensação. Existe uma taxa administrativa para a operação de um serviço regulamentado pelo governo, em contrapartida não há o recolhimento do sistema S.
que é diferente do CLT. O CLT vai ter tanto a contribuição do INSS, parte empresa, 20%, tanto do Sistema S. E ambos os cenários também tem a contribuição de assistente de trabalho, que vai variar de acordo com cada empresa. Então, por isso, quando nós comparamos uma planilha de custo do temporário com o terceiro, a do temporário ela é mais barata, porque ela não tem esse 5,8% do Sistema S. Tentei ser menos técnico possível e ser mais para que todo mundo possa entender. Isso aí, achei importante. Pode trazer, depois a gente faz um comparativo, não sei se o Lê vai falar sobre isso. Não, mas ponto, a gente pode depois aprofundar um pouco mais, até cruzar um pouco as modalidades, mas eu acho que é um ponto muito legal para trazer, porque realmente para a empresa vale muito a pena, né? E tem, além das questões que o Lu trouxe também, de você ter uma pessoa colaboradora ali engajada que agarrou aquela oportunidade também, você tem alguns benefícios financeiros, né, dentro do processo. Muitos. E a gente, a pessoa colaboradora vai atuar dentro do cenário já implantado do cliente. Então, ele não é um anexo ao que o cliente já faz. Não, ele entra jogando dentro da operação do cliente. No caso de uma substituição por causa de saúde, por situação de saúde, ele entra no lugar de um efetivo, cumpre a atividade, o efetivo retorna e ele sai. Isso faz o quê? Gerar o menor impacto possível na operação desse cliente. Com o recrutamento de uma empresa especializada dentro daquele segmento. Ponto importante, o alinhamento das expectativas entre cliente e empresa prestadora de serviço. Então, a gente não está falando de uma relação de curtíssimo prazo entre empresa e cliente. A gente está falando de uma relação de longo prazo, no qual nós precisamos conhecer o nosso cliente, o ramo de atuação, aonde ele faz as estratégias, a gente poder traçar para ele a melhor estratégia de recrutamento e seleção, porque a nossa ideia não é fazer um único recrutamento, um único temporário, mas ter uma relação contínua e estratégica com esse cliente. Então, o Lu tem um trabalho bem importante no alinhamento do cliente, em perguntar para o cliente o ramo de atuação dele, o próprio desenho dessa jornada, né, Lu, desse cliente, para que a gente possa ter trabalhos perenes e constantes. Isso me lembra um negócio, eu preciso até dar os parabéns para você. Eu ando pegando umas propostas, inclusive, que vem indo, e eu acho muito legal a maneira, e isso tem total a ver com o tema que a gente está trazendo, essa preocupação de ter o match do fit cultural da empresa com a busca das pessoas candidatas. Perfeito. Assim, e a gente até falou um pouco disso no começo, faz muito sentido, porque realmente, assim, eu vou usar essa expressão, mas não é bem isso, mas você está trazendo um corpo estranho de fora que tem outros valores, tá? Não passou pelo processo de recrutamento e seleção convencional que, de repente, uma pessoa colaboradora dentro da empresa passaria. Então, o quanto de credibilidade a empresa, a consultoria tem que ter, e também a confiança que você tem que ter na consultoria para poder fazer a captação desse profissional e levar para a empresa. E assim, a pessoa tem que ter um fit cultural ali para poder se encaixar também dentro da empresa. Não importa que ela vai ficar 30 dias ou 90 dias, mas ela precisa, essa sinergia precisa acontecer. Sim. Porque o sucesso da operação está nisso, né? Não só na experiência profissional da pessoa, mas também no quanto ela se identifica com os valores, relação cultura. De confiança, nossa, é total, cara. De confiança. Então, eu venho observando isso na proposta. Como você começa a proposta puxando os valores da empresa para depois falar sobre a proposta. Isso, para mim, é muito importante mesmo. Cara, isso é tão importante. Tem um dado que ele é muito interessante. 90% das demissões nas empresas, elas ocorrem por conta de comportamento. 90% das demissões. Desculpa, a gente só abrindo parênteses, a gente brinca lá, a gente fala, as empresas contratam pelo LinkedIn e demitem pelo Instagram. E quando você fala em mão de obra temporária, você tem ali um contrato, geralmente as empresas querem um contrato de 180 dias, né? E a Meta, ela mensura todos os contratos que são encerrados de forma precoce. Todos. O que você trouxe é tão importante, por quê? Porque eu preciso entender por que eu contratei um trabalhador temporário e esse trabalhador ele não cumpriu o prazo de contrato dele. Então, perfeito. A gente sempre avalia sobre 3 formas ali, né? Ou porque realmente eu tenho uma oportunidade de melhorar a forma como eu faço o recrutamento, ou porque o meu próprio cliente também tem algumas questões internas e isso faz com que esse profissional não se adapte e saia, ou por conta de mercado.
porque o cara recebeu uma proposta e tudo mais, mas é muito importante que a gente tenha um olhar para isso, né? E quando tem oportunidade, isso acontece, é muito normal, de você ter um trabalho, um processo seletivo diferente, nós trabalhamos muito forte porque a gente entende que isso traz um prejuízo para a operação do meu cliente. Toda vez que você precisa fazer uma substituição de um profissional temporário, isso prejudica o resultado operacional dele. Então, por isso que quando você trouxe para a Meta, é muito importante a gente olhar para essa questão cultural, para que a gente consiga ser o mais assertivo possível em trazer o profissional mais adequado dentro daquilo que o cliente precisa. Eu falei só de valor, desse tipo de coisa, mas também as questões de diversidade e inclusão, né? Que a gente vê cada vez. Antigamente era assim, era muito. Não tão antigamente, mas a gente via muito para propostas de CLT, né? Para posições mais efetivas assim. E agora a gente vê esse movimento, que até assim, é uma vaga que para uma pessoa que vai ficar ali de forma temporária, mas mesmo assim a gente não abre mão que tem algum recorte de diversidade, então isso também vem sendo colocado, né, na mesa também, então acho interessante falar e como a gente vem trazendo isso também nas propostas de de comportamento das empresas. É muito legal. Acredito que com isso a gente consegue fazer o gancho que o Lu propôs do benefício para o colaborador, para a pessoa colaboradora. O que ela ganha nessa relação? Então, ela participando de processos de empresas como a Meta RH, por exemplo, ela tem a confiança de trabalhar numa empresa que não vai colocá-la no processo seletivo qualquer, para qualquer empresa. Nós trabalhamos com empresas de grande porte, multinacionais, com empresas que são qualificadas no mercado e consolidadas no seu segmento. Então isso acaba trazendo uma segurança para o próprio colaborador. Poxa, eu estou trabalhando, eu estou me aplicando a um processo que, por mais que a gente tenha dúvidas e incertezas de onde vai ser a vaga, mas eu não vou ter dúvida com relação à idoneidade das empresas que estão participando do processo. Pela volumetria de contratação que nós temos, por exemplo, nossa quantidade de processos trabalhistas é baixíssima. Isso é um dado muito importante. Nós temos baixos processos trabalhistas com relação à volumetria de contratações que nós temos. Mas então por que não é zero? Porque a reclamação trabalhista ela existe justamente para o colaborador reivindicar os direitos dela. Faz parte da relação. Estranho se não tiver nenhum. Estranho se não tiver nenhum. Ou o número está maquiado, ou alguma coisa está muito estranha. Exato. E acredito então que isso é um benefício importante para o colaborador ao se aplicar a um processo temporário. A idoneidade das empresas que estão ali que estão nessa transação, a garantia que vai receber o seu pagamento conforme está previsto no contrato, parece óbvio, mas a gente sabe por aí que existem relações que as pessoas não trabalham e têm salário atrasado e não sabem se podem contar com um pagamento no final do mês. A Meta, ao longo desses 40 anos, nunca teve um atraso de salário, tem a preocupação de pagar sempre de forma até antecipada quando possível, ter essa preocupação com fluxo e gestão de caixa. Então, isso fortalece a marca empregadora. Eu ia até tocar nesse assunto, realmente, porque, assim, tudo bem, a gente está fazendo todo o processo para recrutamento dessa pessoa, mas no final, assim, quem meio que dá a cara a tapa, o nome que está em evidência é o da empresa onde a pessoa está alocada. Sim. Então, ela que vai receber a reclamação primeiro, então, ela que vai sentir um impacto negativo, vamos dizer assim, de qualquer falta de estrutura ou qualquer ação mal executada pela empresa, pela consultoria que está fazendo a contratação, né? É uma linha muito tênue essa questão da marca empregadora, porque a gente aqui na Meta, a gente tem uma responsabilidade também muito grande de fazer com que a marca empregadora, não apenas nossa, mas do nosso cliente também esteja em evidência. Então, e dos nossos fornecedores também. E dos fornecedores. A gente até costuma dizer para o nosso cliente que a Meta ela é uma extensão da empresa. Por quê? Porque a maneira como a gente trata as pessoas candidatas, o respeito, a forma como a gente conduz o processo, a pessoa colaboradora também, isso vai se refletir muito na imagem do nosso cliente. Perfeito. E eu queria trazer um ponto, se vocês me permitirem, voltar um pouquinho na questão da diversidade. Hoje, assim, mais de 60% dos nossos clientes hoje, eles efetivam o trabalhador temporário, Meta, né? Tamanha a qualidade do processo seletivo que nós temos, e essas pessoas entendem que faz sentido avançar como oportunidade para essas pessoas. E quando você fala de diversidade, alguns recortes,
A Meta, já com esse histórico e com essa participação importante, né, com essa contribuição importante para os clientes, e até por uma questão cultural nossa, os recortes de diversidade eles já acontecem dentro dos processos seletivos, né? Mesmo sabendo que o temporário não entra, né, para as contas daquele cliente, mas a Meta, por uma questão cultural, por uma questão de pensamento, de valores e de ideias, ela traz esses recortes e isso favorece muito o cliente lá na frente, no momento em que ele efetiva esse profissional também. Então, acho que era legal falar sobre isso, né? Porque a Kelly não está aqui, mas ela eu vai ia me falar. ouvir depois, ela vai Exatamente. concordar. E o trabalho que eles fazem lá é Eu ia excepcional. falar isso. Eu não gosto muito de falar de quem não está presente, mas nossa, o trabalho que o time de recrutamento e seleção tem feito, Perfeito. não só com os processos seletivos, mas também com as trilhas de conhecimento, né? Porque muitas vezes isso pode ser um impeditivo. A gente falando de DI, estamos desfocando um pouco o assunto, mas acho que é necessário, importante, é necessário. As trilhas de DI, né, as trilhas de desenvolvimento de diversidade, equidade e inclusão, cara, elas ajudam muito, meu. E, assim, empresas que talvez não tenham embarcado ainda nessa pluralidade de equipes e tal, elas não tenham ainda entrado por conta dessa dificuldade, tipo, mas é um processo complicado, a gente vai ter que ter um time só para isso. E quando a gente vê um time de recrutamento e seleção como o da Kelly, que traz toda a trilha de conhecimento para meio que colocar todo mundo na mesma perspectiva, porque tem isso também, né? A gente não só acaba sendo uma extensão da cultura e valores da empresa de que a gente está prestando o serviço, mas também eles passam a ser da gente, porque a gente puxa isso, a gente está como um multiplicador nessa história também, né? Então, E é o fica trabalho aí consultivo, né? Acaba atuando de uma forma consultiva. cara. Então fica aí a menção honrosa para o time de recrutamento. Logo, mas a gente vai ter um programa, a gente vai trazer o time inteiro, esse bobear. O time inteiro não dá para trazer, eu acho. Vai ter que vir picado. E trabalho temporário, para mim, é um tema gostoso de falar. A gente poderia estar falando bastante tempo aqui, mas uma característica importante é a sazonalidade. Bom. A característica do contrato temporário de ter empresas que têm aumento de demanda ao final do ano, ou Dia das Mães, ou Dia dos Pais, ou mesmo dentro da própria produção dela de ter aumento. Então eu consegui identificar, olha, eu consegui se planejar de uma forma estratégica, vou pensar no planejamento de 2024, então naquele momento ali no meu forecast eu tenho esperado que eu terei um aumento de demanda, então ele já consegue trabalhar de uma forma antecipada uma gestão nesse recrutamento. Não, e um ponto legal também, Paulo, isso vai uma dica também para quem está buscando esse tipo de serviço. Essa questão do planejamento é muito importante, que, por exemplo, a gente está chegando num período agora, vou datar o podcast já, não tem problema, mas a gente vai, sei lá, a gente vai se aproximando de outubro, novembro, dezembro, cara, é o momento, assim, para os candidatos que olham a questão de temporário, né, que é uma baita de uma oportunidade, mas para as empresas que não se planejaram antes disso, cara, é um Deus nos acuda, porque você vai pegar, vamos falar assim, mas é uma raspa do tacho dos excelentes profissionais, que esses caras eles já foram captados lá bem mais antes, porque a empresa já falou, pô, lá na frente eu vou ter problema para contratar. Então, deixa eu olhar a minha estratégia de contratação agora, para lá na frente eu não... O bom profissional, ele sempre vai querer sempre será escolhido de forma antecipada e os clientes até atuam, né, Luiz, essa forma de ter qual o perfil, qual o colaborador que gostaria de trabalhar nessas épocas de sazonalidade, certo? As empresas, e tem uma coisa que é muito importante, voltando um pouquinho para o ponto do trabalhador, a pessoa candidata que busca oportunidade, né? Se ela participou de uma campanha de sazonalidade numa empresa e ela teve um bom trabalho, você pode ter certeza que ela vai estar numa lista ali e essa empresa vai trazer para nós essa lista e dizer, essas pessoas aqui participaram da última campanha e tiveram, assim, uma performance excelente. Eu gostaria que vocês priorizassem elas agora no processo seletivo, na busca. Então, isso é muito importante. Nossa, que recomendação melhor do que a empresa que você trabalhou dizendo. Isso é muito importante. Eu já vivenciei muitas situações assim. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente está falando aqui de situações, por exemplo, em regiões mais afastadas também, em cidades pequenas, né? Onde a pessoa vive muito dessas oportunidades temporárias. Então, cara, faz todo sentido, um bom desempenho e oportunidade.
E eu não sei, Lê, se você vai falar sobre isso. O Paulo chegou a dar uma pincelada. Uhum. Eu queria falar aqui um pouquinho, porque assim, eu já passei muitas situações em que as pessoas falaram, cara, por que que eu devo aceitar uma oportunidade temporária em detrimento de uma outra oportunidade? E aí, eu queria falar um pouquinho dos benefícios, porque muitas pessoas não sabem. O Paulo é mais especialista aqui que eu nessa área, mas eu tive que estudar um pouquinho isso no passado, porque era um questionamento de muitas pessoas. E aí, quando eu me deparei, cara, na Lei 6.019, se eu não me engano, Paulo, no artigo 12, ele tem um rol taxativo ali de benefícios que o trabalhador temporário tem. E quando você compara com o trabalhador efetivo ou um trabalhador terceirizado, você fala, caramba, o cara tem direito a ter o mesmo salário do que o trabalhador. O Paulo comentou isso já na fala dele. Ele tem direito a ter o mesmo salário do trabalhador efetivo da empresa. Esse cara ele tem direito a DSR, esse cara tem direito adicional noturno, esse cara tem seguro de vida. Me ajuda aí, Paulo. Seguro de vida. Uma coisa que é muito importante. Você sabia que o período que ele trabalhou como temporário conta também para aposentadoria? Ah, putz, isso aí é Sim. importantíssimo. Cara, isso é muito legal. Sim. E esse cara tem todo o amparo da Previdência. Se, por exemplo, durante aquele contrato de 180 dias acontece algum acidente, acontece alguma coisa, ele tem o amparo, né, Paulo? Perfeito, durante o contrato, sim. Um ponto importante aqui é quando termina este contrato, a relação do contrato ela se encerra também, que é uma das características do contrato temporário. Então vamos fazer o seguinte, até a gente falou bastante de temporário, eu queria falar um assunto que a gente não gosta muito de falar, que é terceiro. Por quê? Porque a gente sempre acaba perdendo bons profissionais pro terceiro, porque assim, a gente acaba alocando um profissional que é da casa no cliente, o cliente gosta. Não, a gente gosta de falar de terceiro sim, mas realmente a gente perde os talentos, né? Os talentos ficam lá. É um lado bom, isso é um lado positivo. O terceiro, ele é um colaborador CLT, então ele está regido pela lei, pela legislação, pela consolidação das leis do trabalho, e ele é registrado diretamente pela Meta RH. E aqui, no caso, a gente não tem a figura da triangulação, como a gente falou no temporário. Ele é uma pessoa contratada pela Meta RH e alocada no cliente. A terceirização ela é feita por empresas especializadas no segmento. Então, nós somos especialistas no serviço de apoio administrativo, fazemos a terceirização nesse segmento, em geral, das empresas. O contrato temporário ele pode ser feito por atividades que não são especialistas da Meta RH. Então, a gente pode contratar porque é dentro do ramo efetivo do cliente. Essa é uma das diferenças da terceirização praticada na gestão de mão de obra. Eu sei que, assim, geralmente, abrindo parênteses em relação a isso, a gente costuma muito associar a terceirização para coisas relacionadas a facilities, né? Então, limpeza, segurança e tal. Mas, mais uma vez, igual como a gente tem nos temporários, né? A coisa acaba ficando um pouco diferente quando vem para a Meta, né? A gente tem muita demanda de outro tipo de profissional de terceirizado, né? Sim, não é o comum de facilities ou de segurança comumente trabalhado, porque a gente atua no segmento de apoio administrativo. Qual que é a vantagem do cliente de contratar uma empresa, esse tipo de serviço? Ele foca na atividade principal dele e, por exemplo, atividades como cobrança, como atendimento ao cliente, atividades que são complementares ao seu serviço, ele terceiriza para uma empresa especialista que possa fazer essa atividade. E ele foca na atividade fim dele. Desde 2017 foi permitido ou regulamentado a questão da atividade fim. Se ele quiser também terceirizar a atividade fim, ele pode terceirizar a atividade fim. A atividade fim é aquela que diretamente está ligada à entrega dele, ao serviço final dele, e a atividade de meio são as atividades correlatas às atividades de apoio do serviço principal do cliente. Na terceirização, essa subordinação é feita diretamente pela empresa que contrata, no caso a Meta RH é a empresa que faz a subordinação com o empregado, diretamente. Pode complementar? Falando um pouquinho do seu ponto de vista comercial, Lê e Paulo, assim, é uma demanda que não tem prazo para acabar.
Então, quando esse cliente tem uma necessidade, falando do seu ponto de vista comercial, ali quando a gente conversa com o cliente, explica, né? E esse cliente fala, cara, eu contrato temporário ou eu contrato um terceirizado, né? E aí o que nós orientamos você tem uma previsibilidade desse trabalho, dessa demanda? Qual é a previsibilidade dele? O cara fala, cara, aqui para mim eu não tenho. É um cara que eu vou precisar aqui terceirizar essa atividade, essa operação, e para os próximos 2 ou 3 anos. Então, nós indicamos o terceirizado. Perfeito. Então, só complementando a questão que o Paulo trouxe, acho que ele é exatamente isso. E assim, no caso da mão de obra temporária, existe uma lei que prevalece, né? Que é a Lei 6.019. Então, é um tipo de serviço ali que ele é regido todo por uma lei determinada. No caso do terceirizado, é pela CLT, né? Então, acho que é um ponto importante que a gente não trouxe, é que se tiver alguma discussão dentro da 6.019 que não está previsto, tem que se olhar para a CLT, né? Então, acho que a diferença aí, no caso, é que na terceirização, tudo que rege ali é em função da CLT. Todas as diretrizes legais que controlam, que comandam aquilo que todo mundo, né, já sabe. Mas, basicamente, assim, a diferença e o objetivo principal é isso. É quando você tem uma demanda que não tem fim. Eu brinquei um pouco com isso no começo, falando disso, porque a gente perde um talento, porque realmente, para a empresa que está recebendo essa pessoa, né, ela é normal, a vida que segue, está recebendo ali, ele está trabalhando e tal, mas todo o vínculo empregatício dessa pessoa é com a consultoria também, né? Só que, mas aí é como se fosse um efetivo nosso que a gente está jogando para lá, né? Sim. Para o cliente é interessante nas situações onde ele não tem orçamento para contratação de mais pessoas, ele tem uma limitação de headcount. E aí ele precisa atender aquela demanda, como o Lu bem disse, com prazo indeterminado, que não compreende nenhuma das duas características, nem de acréscimo de determinado serviço ou substituição de pessoal. E nisso ele pode utilizar os serviços de terceirização de uma empresa especialista nesse segmento, contrata e essa relação ela é estabelecida. A partir do momento que ele tem esse orçamento, que ele faz essa nova revisão, ele pode internalizar o colaborador e aí que onde ele, entre aspas, nós perdemos o talento. Mas é porque, na verdade, a gente contratou um colaborador aderente e dentro dos requisitos que o cliente necessita. Legal. Não tem muito segredo na questão do terceiro, né? Da pessoa terceira, assim, nesse caso, né? Não tem muito segredo. Eu acho que legalmente falando é só a questão da pessoalidade, né, Paulo? Sim. No caso da mão de obra temporária, você pode passar para que o seu cliente ele faça a gestão daquele trabalhador. Né? Então, diretivo. toda a responsabilidade funcional, que é o poder diretivo, né, Paulo? Então, todo o poder diretivo, ele pode ser passado para a empresa tomadora de serviço, né? Que aí é o que a gente chama de pessoalidade no mundo jurídico, né? Então, você pode ter, no caso da terceirização, essa empresa já não pode ter essa pessoalidade. Não tem a figura de triangulação, perfeito. Não tem a figura de triangulação, aí você precisa ter alguém dessa empresa terceira fazendo a gestão ali daquele profissional ou estabelecendo algumas diretrizes ali para que ele possa fazer o trabalho dele. Então, acho que esse ponto é um ponto muito importante, que é da pessoalidade, Sim. né? Que é o que difere um do outro. As regras da convenção coletiva, por exemplo, do terceiro, ele segue a convenção coletiva da Meta RH, do Sindepres, que é o sindicato associado. Já no contrato efetivo, nós observamos o que o efetivo tem dentro do seu segmento. Então, se é uma empresa da indústria farmacêutica, predominantemente a gente observa a convenção coletiva da farmácia para o temporário. Então, essa é uma das diferenças entre um e outro também, justamente pela questão do poder diretivo e da equivalência de remunerações. Nós temos um cuidado muito grande na questão de não ter de forma nenhuma a precarização de serviços, tanto para o terceiro quanto para o temporário, que eles tenham as mesmas condições de trabalho, ter condições de trabalho digna, humana. Nós temos o nosso canal de ouvidoria, justamente para evitar quaisquer situações de desvio de conduta por parte de clientes ou mesmo de colaboradores. A gente é muito atento a esses sinais para que evite que não aconteça depois remediar, mas dentro dos primeiros sinais a gente evitar que isso aconteça de qualquer hipótese. Legal. Tem uma pergunta também relacionada a isso, que é tipo, eu acho que eu falei, também fiz ela para mão de obra temporária, mas aonde
começa a obrigação da consultoria, onde termina. E aonde começa também, onde termina a questão da empresa que está recebendo essa pessoa lá, que está recebendo essa alocação de pessoal ali. Então, a responsabilidade da empresa prestadora de serviço, desde o processo de recrutamento e seleção até a rescisão de contrato. Então, processamento da folha de pagamento, compra de benefícios, contratação de fornecedores, regulamentação de fornecedores, é tudo feito pela Meta RH. O cliente ele não tem essa dor de cabeça dessa questão operacional, administrativa, recolhimento de impostos, G-social, tudo é feito pela Meta RH. Então, desde o início da contratação, passando pelo processo de admissão, pelo processamento da folha de pagamento, é tudo feito pela Meta. O cliente ele vai oferecer o local de trabalho, as condições de trabalho e eventualmente ter uma ferramenta muito específica, as próprias ferramentas para execução daquela atividade, oferecer condição humana, digna de trabalho, salubre, livre de periculosidade, para que esse colaborador possa exercer a sua atividade. Essa é a responsabilidade do cliente. O que é legal é que na mão de obra temporária, todo mundo tem, tanto o prestador quanto o tomador tem direitos e deveres, né, Paulo? Perfeito. Isso é compartilhado. Existe uma responsabilidade subsidiária também, né, do tomador, que é a empresa cliente, sobre isso. Então, acho que é muito interessante. Eu acho que ela traz uma proteção muito bacana, né, para o trabalhador. Acho que esse é um ponto que para aquelas pessoas que ainda têm dúvida também, traz tudo isso. Não só, né, para a pessoa que é o trabalhador, mas acho que para ambos, né? Tomador e prestador também. Um outro ponto aí, mais uma vez, eu evocando quem não está aqui, mas é o trabalho de onboarding, né? Porque, e aí eu tenho que falar de G&G, né? De gente e gestão, né? Do trabalho da Rosana, que, nossa, é uma coisa, assim, é muito legal de ver, assim, eu acompanho de perto alguns processos, porque ela acaba fazendo, e é muito legal, porque essa pessoa, por mais ali que seja um profissional da Meta RH, ela está entrando lá para numa cultura diferente e tal, então ela tem toda a ambientação, tem todo um processo para ela já entrar de uma maneira bem redondinha, assim, já sabendo com quem ela vai falar, quais são as pessoas. Assim que ele sai do processo de recrutamento e seleção, nós temos um processo de acolhimento. Então, existe um acolhimento pelo time de admissão desse colaborador, onde vai, além de fazer o atendimento administrativo tradicional, mas facilitar para ele quem vai ser a pessoa de contato, qual vai ser o primeiro dia, o local, para que ele consiga chegar mais tranquilo nesse primeiro dia de trabalho. Então, esse é uma etapa do onboard que é importante. Todos os colaboradores, antes de entrar, eles passam por um processo de integração que passa as informações mínimas de trabalho. A gente sabe que é muita carga de informação no primeiro dia. A pessoa está preocupada, né? Onde ele vai trabalhar, a roupa com que ele vai vestir, tudo, mas a gente também deixa o material de integração disponível para ele e o canal de atendimento. Depois que ele é embarcado, que ele inicia as atividades, ele tem um contato com o nosso canal de atendimento para tirar as dúvidas com relação a pagamento, a fornecimento de cartões, a relação de trabalho dele no dia a dia. A gente sabe que tem algumas coisas para melhorar, estamos trabalhando fortemente para melhorar, mas é um trabalho que vem sendo feito com muito carinho por parte da equipe. Eu acho muito legal esse trabalho que eles fazem lá. Eu sou da área de vendas, né? Mas eu acho muito legal porque, cara, a experiência que eu trago das empresas, clientes, existe muito ruído dentro da operação. Os trabalhadores temporários chegam com muitas dúvidas, eles chegam com muito anseio, porque para eles é tudo muito novo. Então, quando o Paulo traz esse cuidado, esse acolhimento, você consegue mitigar. E o cara que tem dúvidas, o cara que causa ruído dentro da operação, o cara que está inseguro de alguma forma, ele não vai performar. Sim, ele não vai performar. Então, esse cuidado que o Paulo trouxe, acho que esse é um ponto fundamental, né? E dentro do onboarding que você trouxe, porque se você tem um onboarding bem feito, se você tem um canal de comunicação para oferecer um suporte, isso é importante a gente trazer isso aqui, acho que você foi muito feliz, você consegue ter um impacto direto no resultado do cliente. Porque o cara feliz, o cara com todas as informações que ele precisa, o cara tranquilo e seguro, ele vai focar no trabalho e, consequentemente, ele vai performar da maneira como todo mundo espera.
Até o processo de offboarding também, de saída desse colaborador sendo feito de uma forma eu ia muito falar sobre isso. respeitosa também. Legal. Muito acolhedora. No caso do temporário, a gente já entende que tem uma expectativa de encerramento, mas nem por isso a gente faz de qualquer forma. Dá um atendimento, dá uma atenção com relação a essa saída, né, do colaborador. Ah, legal. Gente, eu acho que é isso aí. A gente já está se aproximando aí do finalzinho, né? Eu queria deixar o espaço também para vocês deixarem alguma mensagem aí para cliente e para candidatos aí que estão pleiteando uma posição que seja temporária ou que venha de uma vaga terceirizada. Eu quero trazer uma mensagem, sim, falando um pouquinho das empresas que pensam em contratar mão de obra temporária ou aquelas que já contratam também. Eu acho que você tem que sempre olhar para um prestador que ele está muito focado e centrado no sucesso do cliente, né? Porque tem uma frase que a gente fala, né? O nosso foco é no cliente ou o nosso foco é no negócio do cliente? Perfeito. Então, aqui na Meta, e aí eu posso falar muito confortavelmente pela Meta, é uma empresa centrada no cliente que tem um foco no negócio do cliente. Quando você tem um foco no negócio do seu cliente, você vai olhar todo o processo que o Paulo trouxe desde o momento de você contratar uma pessoa, né? Até antes ainda no onboard, onde você vai definir os fatores, entender os fatores de sucesso com ele, né? Qual vai ser a jornada dele, o que ele espera de uma consultoria dentro de um trabalho que ela vai realizar, que impacto que ele espera que essa consultoria tenha no negócio dele. Então, você entendendo e compreendendo tudo isso, é o que nós fazemos, é muito claro e é muito certo que você vai garantir um resultado final muito bacana numa operação. E vocês comentaram sobre as demandas sazonais agora de final de ano. São oportunidades e é um período muito curto, as empresas não podem errar. Então, geralmente, você coloca profissionais no varejo, na logística, né, em posições, em locais onde para as empresas é muito importante, porque tem empresa que ela não fatura o ano inteiro. Perfeito. Comparado ao que ela vai faturar nesses últimos 2 meses. Então, se você não tem um parceiro que é focado no seu negócio e olha para isso, a possibilidade de você não ter um sucesso é muito grande. E a Meta tem esse olhar. Tá? Eu acho que para falar do colaborador, acho que eu vou deixar para o Paulo, porque acho que o Paulo conhece mais que eu, manja mais que eu, mas do cliente, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, Lê. Legal. O que eu posso falar, a palavra é segurança. Que o colaborador tenha, dentro dos nossos processos de seleção, de administração de contrato, segurança, que trabalha com uma empresa idônea, 40 anos no mercado, consolidada no mercado, respeitada pelos seus clientes e pelos seus concorrentes também, e também pelas pessoas que participaram da Meta RH. A gente faz processo seletivo também internamente, aí os candidatos falam assim, nossa, eu participei de um processo da Meta, é um orgulho para trabalhar com vocês. Então, a palavra é segurança, tanto jurídica na relação cliente, tanto psicológica para o colaborador embarcar nos processos no qual que a Meta trabalha, porque a gente tem um crivo muito importante com relação aos nossos clientes, com quem que nós queremos trabalhar, que participam do nosso ecossistema. Então, é essa mensagem final que eu gostaria de deixar para os nossos colaboradores. Legal, valeu. E para vocês que acompanharam a gente até aqui, eu vou deixar um convite para acessar o nosso site. Eu vou deixar aqui os links todos na descrição desse episódio, mas acessa lá o www.metarh.com.br. Também segue a gente lá nas redes sociais, no @MetaRHHumana. E você pode acessar o blog lá pelo site. A gente tem muito mais conteúdo falando sobre esse tema. A gente falou sobre temporários e terceiros em outros segmentos específicos, que isso pode mudar um pouco também de acordo de um para o outro. É um tema que a gente já vem debatendo bastante. E pode também ver outros temas muito legais, também pertinentes à gestão de pessoas. Fica aí o convite para vocês. Esperamos vocês na próxima. Espero vocês de novo para me ajudar aqui também. Muito obrigado aí. Um abraço. Um abraço, Falou. gente.